O TSE se prepara para a troca de comando antes das eleições. Na semana que vem, sai Edson Fachin, entra Alexandre de Moraes. Quem tem os detalhes para a gente, direto de Brasília, é o João Pedro Melo. O ministro Alexandre de Moraes toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral na próxima terça-feira, em sessão que está marcada para as 7h30 da noite. Ele vai ser o responsável por conduzir a corte durante o processo eleitoral de outubro e durante a posse deve fazer declarações firmes a favor das urnas e contra as notícias falsas. Para o evento foram convidadas as principais autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro já disse a aliados que não pretende comparecer a essa cerimônia. A avaliação é de que ele pareceria fragilizado ao ficar calado diante de temas dos quais discorda de Moraes. Ao mesmo tempo, alguns aliados avaliam que a presença seria importante para aliviar as tensões da relação. Ontem, na última sessão à frente do TSE, Luiz Edson Fachin defendeu as urnas eletrônicas e disse que a democracia se verga, mas não se dobra à desinformação. Tenho também a certeza inabalável que a democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência 1/3 do Senado, 27 senadores, 513 deputados federais, mais de 1.000 deputados estaduais, 27 governadores, e assim o fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil. Foram meses tumultuados, né? Muitos ataques ao sistema eleitoral, todos eles calcados em desinformação, em mentiras, em distorções. E, digamos, o período Alexandre de Moraes tem tudo para ser ainda mais turbulento. Aguardemos. O TSE vai divulgar na semana que vem o tempo exato dos candidatos ao Palácio do Planalto na propaganda eleitoral no rádio e na TV. Entre os que disputam a presidência, os programas serão veiculados em 2 blocos, de 12 minutos e 30 segundos aos sábados, terças e quintas. A propaganda começa no dia 26 de agosto e vai até 29 de setembro. Lula, do PT, que conta com o apoio de 9 partidos, deve ter o maior tempo, 3 minutos e 28 segundos. A coligação de Jair Bolsonaro, que reúne 3 legendas, terá algo em torno de 2 minutos e 36 segundos. Simone Tebet, do MDB, que agrega 4 partidos, terá 2 minutos e 19 segundos. Na sequência vem Soraya Tronic, do União Brasil, com 2 minutos e 8 segundos. O tempo estimado de Ciro Gomes, do PDT, é de 53 segundos e o de Roberto Jefferson, do PTB, de 24 segundos. Finalmente, o de Felipe Dávila, do Novo, de 21 segundos, mesmo tempo de Pablo Marçal, do PROS. Bom, já vamos fazer o convite desde já para o pessoal, porque a partir de 26 de agosto começa, portanto, essa propaganda política, né? A propaganda eleitoral. E aqui no nosso noticiário, aquele impacto que a gente já conhece de todas as eleições, né? Tem exatamente nesse horário da manhã a exibição do horário eleitoral. E a gente vai tocar o barco aqui, seguindo para quem está no canal do YouTube, no aplicativo também. Então já vai preparando. Se você não assina, se você não está inscrito no nosso canal lá do YouTube, vai lá, se inscreva. E aí você já vai criando o hábito, né, de acompanhar a gente, se você ainda não tem esse hábito, de acompanhar a gente no canal do YouTube, poder acompanhar também o som na internet, no nosso site. Você já vai aí se habituando nesses próximos dias para seguir acompanhando o noticiário da Band News FM neste horário da manhã, tá bom? Mas aí, ao longo dos próximos dias, a gente vai detalhar exatamente como fica o nosso relógio, a nossa programação impactada pelo horário eleitoral, horário político. Nessa terça-feira, Lula e Bolsonaro intensificaram as agendas em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Em Sabatina, na Fiesp, o petista prometeu fazer as reformas tributária e administrativa e chamou a PEC dos benefícios de eleitoreira. Não se tem conhecimento, não se tem precedente na história do Brasil, sabe, de alguém que, faltando 57 dias para as eleições, resolva fazer uma distribuição de 50 e poucos bilhões de reais em benefício que só dura até dezembro. Jair Bolsonaro conversou com produtores rurais e comemorou o resultado do IPCA em julho, quando o Brasil registrou
deflação e voltou a atacar a gestão do PT na Petrobras. O pessoal está gostando da redução dos combustíveis agora, né? Aí, por exemplo, o que aconteceu com a nossa Petrobras entre 2003 e 2015? Ela se endividou em 900 bilhões de reais. O que foi isso? É corrupção. Ciro Gomes, do PDT, registrou no TSE o plano de governo. Ele propõe, se for eleito, mudar a política de preços da Petrobras e criar um programa de renda mínima. O plano tem 26 páginas e prevê reduzir a pobreza e a desigualdade, combater a violência e diminuir o desemprego e a informalidade. Na internet, Simone Tebet, do MDB, chamou de covarde o coronel do Exército excluído do grupo de fiscalização do processo eleitoral, Ricardo Santana. Ela escreveu: o coronel Ricardo Santana é um covarde quando vai às redes sociais e me aborda por eu dizer que mulher vota em mulher, dizendo que vaca vota em vaca. Isso é um desrespeito inadmissível. É incrível, mas o coronel fez isso mesmo. Ele comentou com essas palavras, com esses termos, com essa deselegância, um post da Simone Tebet. Ela ainda classificou o coronel como tendencioso, parcial e produtor de fake news. E anote aí, hein? Se você não anotou ainda, a gente sempre faz o lembrete. Primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto tem data marcada, vai ser aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, no dia 28, domingão, às 9 horas da noite. Reúne veículos de comunicação, é um pool de veículos de comunicação. Então, além do Grupo Bandeirantes, incluindo aí, portanto, a Band News FM, Portal UOL, Jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura, mediação de Eduardo Oineg e Adriana Araújo. Depois de ser condenado pelo TCU, o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato pode se tornar inelegível. Ângelos Fayer. A federação partidária formada por PT, PCdoB e PV no Paraná vai pedir à Justiça Eleitoral a cassação da candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol, que pretende concorrer a uma vaga para a Câmara dos Deputados. Ele pode se tornar inelegível após a condenação pelo Tribunal de Contas da União no processo envolvendo as diárias milionárias pagas durante a Operação Lava Jato. Por unanimidade, a segunda turma do TCU responsabilizou Deltan pela adoção de um esquema antieconômico. Também foram condenados o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o procurador João Vicente Romão. Juntos, eles devem devolver aos cofres públicos R$2.800.000. Pela internet, Dallagnol afirmou que vai recorrer contra a decisão de ontem do TCU. Vamos falar de inflação e deflação? Porque é o seguinte, ontem saíram os números, ali pertinho, inclusive, da participação da nossa colunista de economia, Juliana Rosa. A gente falou um pouco sobre isso, não é? Os dados do IPCA, tivemos uma deflação. Só que o preço dos alimentos, esse continuou subindo. Ou seja, quando a gente fala de deflação, o pessoal fica se perguntando, mas eu vou ao mercado e os preços continuam nas alturas, tudo continua subindo. O preço do leite, por exemplo, subiu 25%. No último mês, 25%. No acumulado do ano, o leite já tem uma alta de 77%. Quem vai ao mercado sabe disso. Estou dando o exemplo do leite, mas frutas, verduras, a carne também, tudo isso continua pressionando muito o preço dos alimentos, pressionando também a inflação. Era o que vinha acontecendo. Só que, por outro lado, a gente teve uma baixa nos combustíveis por causa da redução na alíquota do ICMS dos combustíveis. Então, dos 9 grupos pesquisados, 7 tiveram alta. 7 tiveram alta. Então, apenas 2 grupos não tiveram alta, né, Megali? São eles, Sheila: alimentação e bebidas, despesas pessoais, vestuário, saúde e cuidados pessoais, artigos de residência, comunicação e educação. Tudo isso subiu. E alimentação e bebidas, ou seja, supermercado, subiu bem. 1,30%. Foi a variação mensal. Uma alta expressiva. Despesas pessoais, serviços, né? Subiu 1,13%. Isso. Acima de 1%. É muito. Então por que a gente teve essa deflação? Por causa da redução dos impostos na gasolina e no diesel. Os transportes tiveram uma deflação de 4,51%. Em um mês, é muita coisa. É uma redução expressiva que puxou para baixo esse índice. É possível que tenhamos também deflação em agosto, com a queda no preço do petróleo lá fora. Vai puxar ainda mais para baixo o preço dos combustíveis, mas a gente ainda não vê essa reação, né, onde interessa, no supermercado. E é o que pega os mais pobres, principalmente, né? Preço de alimentos. Há uma expectativa que, diante disso, da baixa nos combustíveis, como tudo é transportado por caminhões, que haja também um impacto um pouco mais para frente no preço dos alimentos. A conferir, a acompanhar. Vamos ver mesmo
o preço dos alimentos pode ter queda nos próximos meses. O destaque agora é da Gabriela Souza sobre isso. O setor de alimentos pode registrar queda ao longo dos próximos meses e dar um respiro aos consumidores, segundo especialistas. Ontem, o IBGE divulgou que o IPCA de julho registrou deflação de 0,68%, a primeira em 26 meses e a maior desde o início da série histórica, iniciada em 1980. O resultado foi puxado pela queda nos preços dos combustíveis e das tarifas de energia elétrica, depois das reduções das alíquotas de ICMS e ainda dos ajustes de valores da Petrobras nas refinarias e da revisão tarifária aprovada pela ANEEL. Alimentos e as bebidas, por outro lado, continuam em alta, mas o professor de economia da FGV, Mauro Roxelin, prevê queda nos próximos meses. O horizonte daqui para frente deve ser melhor no curto prazo, né? Estamos falando de efeito de PEC, quer dizer, esse efeito deve cessar em agosto. Em setembro, não acredito que a PEC continue produzindo novas reduções. Bom, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os números do IPCA indicam que o Brasil já passou pelo pior. O Brasil está em pé de novo, a inflação está descendo, o crescimento está aumentando, os empregos estão vindo, são 100 milhões de brasileiros pela primeira vez trabalhando, nunca teve tanto brasileiro trabalhando. Então o Brasil está bombando de novo, o Brasil está voltando com toda a força. Bom, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, né? É uma inflação que ainda está acima dos 10% nos últimos 12 meses, um rombo fiscal a ser coberto no ano que vem, um calote que foi dado nos precatórios, uma PEC que o próprio Paulo Guedes chamou de kamikaze. A gente vai ter que pagar essa conta em algum momento, então vamos com calma, o santo é de barro. Na avaliação, veja só, do economista do Banco BV, Roberto Padovani, o momento ainda exige cautela e o resultado do IPCA não alivia o bolso dos mais pobres. A inflação aqui no Brasil, o comportamento dos preços ainda é de muita alta, muita preocupação, uma alta generalizada. Quando a gente vai no supermercado, leite, todos os laticínios estão em alta ainda. Então, tudo bem, a gasolina caiu de preço, a energia elétrica está mais barata, mas o que a gente vê ainda é uma disseminação de preços na economia, o que atrapalha o consumo. Bom, muitas reações aqui dos nossos ouvintes falando de como tem sido a ida ao mercado, né? Do que já cortaram, do que não conseguem mais comprar, do que tiveram de substituir, de quanto estão pagando, né, no quilo do feijão, por exemplo. Olha, tem muita mensagem de ouvinte falando, tivemos deflação, mas... E aí vem todos os poréns, né, como o preço da comida está pesando demais. Obrigada a participação aqui dos nossos ouvintes. Aí ao longo do dia a gente vai registrando aqui mais e comparando também os preços. O ouvinte já pagando R$10 no litro do leite. R$10 no litro do leite, né? Aliás, você fez alguma redução do seu orçamento doméstico, Sheila? Olha naquela câmera da verdade. Fiz. E aí é que eu me dou conta, né? Eu posso falar, e é verdade, eu tenho uma vida relativamente confortável. Aliás, bastante confortável comparando. Você trouxe um exemplo agora de mais de 30 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. E aí quando eu me vejo no supermercado fazendo substituição de marcas, retirando coisas do carrinho, né? Retirando. Ela, não, isso aqui que eu levava antes, corte de todos os supérfluos. Todos. Essas coisinhas que a gente tem em casa, esquece. Patê. É bolachinha, não sei o quê, esquece. Patezinho nunca mais, Não, né? não tem mais isso não. Substituição de marca, de requeijão, de margarina e tal. Quando alguém que tem uma vida relativamente confortável começa a fazer isso, você fica imaginando quem sobrevive com salário mínimo no Brasil, que é a grande realidade de boa parte do brasileiro, né? Então olha que loucura, você também fez mudanças? Sim, então... não, e eu sei que a gente fala de uma posição muitíssimo privilegiada, né? Sim. Na comparação com o brasileiro médio, mas sim, eu perguntei isso exatamente por causa do leite. Troquei a marca do leite, deixei de comprar requeijão aqui no supermercado, agora eu compro quando eu vou para Minas. Aliás, fiz um ótimo negócio, porque o requeijão caseiro de lá é muito mais gostoso. Posso imaginar. Compro ali, direto da fábrica. E esses supérfluos também foram embora. Pedi comida em casa. A gente costumava pedir na sexta e no sábado. Agora só ou sexta ou sábado. E eu sei que esse discurso parece uma coisa meio classe média sofre, né? Porque tem gente sofrendo muito, mas, que sacrifício, hein? Agora você pede comida uma vez só. Sim,
Cada um dá a sua cota, né? De acordo com o que pode, de acordo com o que necessita, porque a vida realmente está muito cara, está muito difícil. Você pode participar também mandando a sua mensagem, dizendo aqui o que mudou na sua vida, o que mudou no seu cotidiano, se você cortou alguma coisa. Se não cortou também, conte pra gente. 999-592-100 é o número do nosso WhatsApp, código de área 11. A gente vai falar agora do negócio chocante que aconteceu em Minas Gerais. A polícia de Minas apura uma denúncia de estupro dentro de um hospital em BH. A Luciana Viana tem os detalhes. A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 38 anos que denuncia ter sido abusada sexualmente no Hospital Mater Dei, no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. O marido da vítima contou à Polícia Militar que viu esperma na urina da mulher após um procedimento cirúrgico. O material foi coletado e levado para ser analisado pela perícia. A vítima confirma a versão do marido e disse que ainda estava com o short furado e vestígios de esperma na roupa. Em nota, o Mater Dei afirma que ao tomarem conhecimento da denúncia, os gestores foram até o local e tomaram as devidas providências junto às polícias civil e militar. Minha nossa. Em depoimento à Polícia Civil, a supervisora do bloco cirúrgico do hospital afirmou que a paciente não ficou sozinha em nenhum momento e que sempre há mais de uma pessoa na equipe de cirurgia. Ainda em BH, a Polícia Militar deve adotar mudanças no treinamento depois de alunos de uma escola se intoxicarem com gás lacrimogênio. A Tayane Ribeiro vai contar os detalhes pra gente? Não. O Jader Xavier vai contar os detalhes. Fala, Jader. A Polícia Militar pode mudar os protocolos e local de treinamento após a intoxicação de 30 alunos do Colégio Tiradentes da PM na região oeste de Belo Horizonte, que foram intoxicados por gás lacrimogênio e spray de pimenta vazados da academia da corporação. Os bombeiros e o SAMU prestaram atendimento às vítimas ainda na escola. O estudante José Guilherme Abade estava no colégio no momento em que o gás atingiu as salas de aula e afirma que essa não é a primeira vez que acontece um acidente desse tipo. Primeiro ano aqui, em 2017, teve um acontecimento, mas não teve essa escala de gente passando mal não, mas tiveram alguns alunos que passaram mal sim. Segundo a PM, 2 inquéritos foram abertos para especificar a causa e identificar um possível erro no treinamento, mantendo suspensas novas práticas com arma química na academia. No último domingo, um soldado ficou ferido no mesmo local após uma granada explodir na mão do militar que participava do curso de formação. Áudios obtidos com exclusividade pela Band indicam que o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô e o policial militar que o matou em São Paulo já se conheciam. Nas conversas, um amigo do atleta fala sobre um episódio em que os dois tiveram um desentendimento. Lá no Marral, o maluco lá jogou uma garrafa no meu braço. Esse maluco, ele chegou pra mim e falou assim: ô mano, vamos ficar de boa aí que eu sou polícia. E eu cheguei pra ele e falei: e aí, que você é polícia? Aqui não tem nenhum bandido. Aí logo depois que ele saiu, o Leandro chegou pra mim e falou assim: mano, o que esse maluco te falou? Eu falei: ô Leandro, ele chegou pra mim e falou que era polícia. Eu falei pra ele que aqui não tinha bandido. Aí ele falou: mano, esse maluco já veio pesar comigo uma vez lá no Santo Cupido e eu apavorei ele. Leandro Lô foi morto no último domingo depois de se envolver em uma discussão durante um show de pagode no Clube Sírio, na zona sul de São Paulo. Levou 2 tiros no rosto, disparados pelo PM de folga Henrique Veloso, que chegou a fugir, mas após ter a prisão decretada, se apresentou à corregedoria. O tenente já havia sido condenado em 2017 por desacatar e agredir colegas de farda em uma casa noturna. O médico que transferiu Bruno Krupp para UTI após o modelo ter a prisão decretada é ouvido no Rio de Janeiro. O influencer está detido desde sexta-feira depois de atropelar e matar um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca. Mariana Albuquerque. O médico suspeito de transferir o modelo Bruno Krupp da enfermaria para a UTI, uma possível forma de impedir que ele fosse encaminhado para o presídio, negou as acusações de fraude processual e falsidade ideológica na avaliação sobre o quadro clínico do modelo, que estava internado em um hospital particular na zona norte do Rio. Bruno Nogueira Teixeira disse que o quadro de Krupp estava se encaminhando para insuficiência renal aguda e, por isso, ele recomendou a internação na unidade de terapia intensiva daquele hospital, já que o da penitenciária do complexo de Jericinó não tinha UTI. A indicação de internação do paciente se deu no setor fechado, se deu única e exclusivamente por um agravamento do estado de saúde dele. Bruno Krupp é acusado de pilotar uma moto em alta velocidade, atropelar e matar um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no dia 30 de julho. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil segue investigando o caso do cônsul alemão acusado de matar o companheiro, Priscila Xavier.
A Polícia Civil deve concluir a investigação sobre o assassinato do belga Walter Biot assim que tiver o resultado do laudo toxicológico feito nele. Os investigadores querem saber se a vítima foi dopada antes de morrer, o que teria impedido a possibilidade de defesa. A delegada responsável pelo caso, Camila Lourenço, afirma ter certeza de que o crime foi cometido pelo marido de Walter e cônsul da Alemanha, Uwe Herbert Hahn, que está preso preventivamente. Ontem, a síndica do prédio em Ipanema, onde o casal morava, e o irmão do belga prestaram depoimento. Pelo menos 4 testemunhas ouvidas até agora relataram um contexto de violência doméstica praticada por Uwe contra Walter. O belga foi encontrado morto com mais de 30 lesões no corpo. Mais 3 capitais brasileiras passam a contar com 5G a partir da semana que vem. Fala aí, Yumi Kuano. Salvador, Goiânia e Curitiba já têm data para receber o sinal 5G. De acordo com o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz Moreira, a 5ª geração de internet móvel será ativada na próxima terça-feira. Para usar a internet mais rápida, basta ter um aparelho compatível. Atualmente, no Brasil, há 81 modelos de celulares aptos, segundo a Anatel. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa já estão com a cobertura de 5ª geração da internet. A previsão é de que até o fim de setembro, todas as capitais recebam 5G. Novas doses da Coronavac para vacinação de crianças devem ser distribuídas, não? Daqui a pouquinho a gente tem a Mayra de Jaimo para falar de vacinação de crianças. A gente pode falar de mais vacinas também. Vamos falar de mais vacinas da varíola dos macacos. O Brasil vai adquirir 50 mil doses dessa vacina. Até agora, segundo o Ministério da Saúde, são quase 2.300 casos confirmados. Cacá Barbosa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que o Brasil deve adquirir 50 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos. De acordo com ele, os imunizantes ainda não têm previsão de quando vão ser comprados. É uma vacina antiga, só há 2 indústrias que fabricam essa vacina, mas como a varíola está erradicada desde 1976, não há escala. Então, o Brasil, através da Organização Pan-Americana de Saúde, vai adquirir 50 mil doses da vacina, que, num primeiro momento, será destinada aos profissionais de saúde que lidam com material contaminado. Se for necessário fazer uma campanha de vacinação mais ampla, todo mundo vai ter que se preparar para ofertar vacinas em maior quantidade. O anúncio de Marcelo Queiroga foi feito ontem em João Pessoa, durante a ação da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Bom, aliás, o nosso presidente já se posicionou contra essa vacina também, né? Aí lá vai o Megali falar do Bolsonaro. Vou. Ué, o chefe de Estado brasileiro, o homem que ocupa o cargo mais importante do Brasil, adota um discurso anti-vacinação e quer que a gente não fale nada? Ele foi aquele podcast Flow, anteontem, falou durante 5 horas e 20 minutos, sem ser contestado, enfim. Também não é nem o papel do entrevistador lá, que não é jornalista, que se vende como um papo de boteco e coisa e tal, mas ele disse certas coisas que não podem passar batido. Ele foi lá e desmereceu também a vacina contra a varíola dos macacos. Falou pro entrevistador, como é que chama o cara? Esqueci, é o Igor. O Igor, né? Ah, você vai tomar também a vacina pra varíola? Como se estivesse falando assim, pô, agora toda hora tem uma vacina, que droga. E o Igor falou, vou, ué. Se tiver disponível essa vacina, é claro que eu vou tomar. E aí tivemos o momento mais abjeto, entre tantos, né, protagonizados por Bolsonaro naquela entrevista. Aliás, as agências de checagem encontraram ali 7 mentiras. Mentiras puro sangue, né? Mentira diferente de distorção, né? É mentira mesmo, mentira braba. Nesse momento, Bolsonaro fez uma associação abjeta da doença com a homossexualidade. Virou pro cara e falou assim, eu sei que você vai tomar, é bem o seu tipo, um negócio assim. Como se dizendo, você gosta de homem, você é gay, por isso que você vai tomar. E rindo, né? Rindo aos montes, né, fazendo essa insinuação. Rindo. Aí o entrevistador ficou meio constrangido, mas riu também. Riu também. Né? Foi lá e riu dessa babaquice. Criando uma associação que a gente sabe que não é real. Que não há nenhuma prova de que quem faça sexo com pessoas do mesmo sexo sejam mais suscetíveis a desenvolver a varíola dos macacos. Qualquer um que tenha contato com a pele
de outra pessoa, homem, mulher, corre o risco de desenvolver a doença. Mas veja o grau de leviandade com que o nosso presidente trata um negócio tão sério, além de fazer, mais uma vez, um discurso anti-vacinação. Essa é a qualidade do ser humano que habita agora o Palácio do Planalto. E alimentando um preconceito, inclusive, né? Também. Ainda falando sobre a varíola dos macacos, é importante reforçar aqui o que disse a OMS, fazendo um alerta mais uma vez de que a monkeypox não é transmitida por macacos. Porque o que tem acontecido? Vários ataques a macacos no interior de São Paulo. O pessoal acha incorretamente que isso é transmitido pelos macacos e não é verdade isso. E aí tem atacado os animais com pedradas, por exemplo, né? O Arthur Queiroz vai falar mais sobre isso. A Organização Mundial da Saúde lamenta os ataques a 12 macacos em uma semana em uma reserva natural do município paulista de São José do Rio Preto e reforça que, apesar do nome, a varíola dos macacos, tradução de monkeypox, não é transmitida pelo animal e o atual surto mundial é exclusivamente devido à transmissão entre humanos. O nome dessa variante da varíola foi adotado após a detecção do vírus em 1958 em primatas, de um laboratório na Dinamarca. Mas a doença também foi encontrada em outros animais, especialmente roedores. Diagnosticada pela primeira vez em humanos nos anos 70, a monkeypox é menos perigosa e contagiosa que a varíola, erradicada nos anos 80. A explosão recente ocorre pelo contato direto com secreções das erupções cutâneas, características da doença. Vamos falar de futebol? O Flamengo venceu, a gente já tangenciou esse assunto no início aqui do jornal, mas já são 7h30, já dá pra voltar a ele. O Flamengo venceu de novo, está na semifinal da Libertadores do Rio de Janeiro, Cristiano Pinho. O Flamengo aguarda o desfecho do confronto entre Tajeres e Vélez, hoje às 9h30 da noite, para saber quem vai enfrentar na semifinal da Libertadores. Ontem, no Maracanã lotado, o rubro-negro voltou a vencer o Corinthians, desta vez por 1-0, com o gol do artilheiro Pedro. O Timão chegou a lutar na primeira etapa, mas o segundo tempo foi dominado pelo Flamengo, que saiu na frente aos 6 minutos e aumentou a pressão depois que aos 22 o zagueiro Bruno Mendes, do Alvinegro, foi expulso. O técnico Dorival Júnior elogiou a atuação da equipe. Uma partida madura, uma partida equilibrada e uma partida consciente da necessidade de buscarmos o gol, mas acima de tudo também e principalmente de nos resguardarmos em razão do resultado que havíamos alcançado em São Paulo. Bom, e aí hoje tem mais, hein? A torcida do Galo, torcida do Palmeiras, torcidas ansiosas para a partida de logo mais. Fala aí, Juliana Yamaoka. Valendo uma vaga na semifinal da Libertadores, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Allianz Parque às 9h30 da noite, com transmissão da Band News FM. No duelo de ida, os dois times empataram por 2-2, depois do Galo abrir um 2-0 em um Mineirão lotado, com 57 mil pessoas. O time de Abel Ferreira não perde um jogo de Libertadores, em casa ou fora, desde maio do ano passado. Agora são 17 duelos invictos. O time que se classificar enfrenta o vencedor do duelo entre o Estudiantes e o Atlético Paranaense, que jogam amanhã às 9h30 da noite em La Plata. Jogaço hoje à noite, hein? Aliás, deixa eu inverter aqui, Sheila, porque hoje é dia da gente ficar muito tempo no sofá. Às 7h15 da noite tem Ceará e São Paulo, pela Sul-Americana. São Paulo venceu o primeiro jogo no Morumbi por 1-0. E depois começa o jogo do Palmeiras com o Galo. Isso, na São 4 horas de futebol, olha que delícia. E ontem, pela Sul-Americana, o Atlético Goianiense fez história e avançou para a semifinal. Breno Magalhães. E o Atlético Goianiense está na semifinal da Copa Sul-Americana. Esta é a primeira vez que o clube goiano chega entre os 4 melhores da competição. Na terça-feira, o Dragão venceu por 3-0 o Nacional do Uruguai. O astro uruguaio Luiz Soares entrou no segundo tempo, mas não conseguiu ter destaque no jogo. Na semifinal, o Atlético Goianiense vai enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo e Ceará, que se enfrentam hoje, nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, no Castelão. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia.
Como vai, meu caro Megali? Triste demais você aí com o teu Corinthians, hein? Grande abraço para todo mundo aí do estúdio. E como sugeriu até o Cláudio Di Stefano, um dentista que é o maior torcedor do time do Corinthians em todos os tempos, nós vamos aqui fazer uma homenagem ao Corinthians que ontem faleceu no Maracanã. É um som triste, mas um dos sons mais marcantes que o homem já produziu. Nino Rosso, por favor, homenagem ao Corinthians. Muito bem, gente, tá vendo? Nino Rosso e a homenagem ao Corinthians. Mas vamos ao placar de ontem, né? O Flamengo ganhou do Corinthians com um time de veteranos, é um time de Masters, né? Flamengo 1, Corinthians 0, mas o melhor em campo foi o torcedor do Corinthians. Fizeram um barulho lá ensurdecedor. Calaram a torcida do Flamengo. O Ulisses Costa ontem, ele colocou o microfone ali, porque ele estava do lado do pedacinho lá onde tínhamos 4 mil corintianos, mas eles vibraram demais. Corintiano, você está de parabéns, viu? Mas o time não. E o Flamengo vai avançando. E na Sul-Americana, gente, vamos tirar o chapéu para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, lá de Goiânia, capital do estado de Goiás, o paraíso verde plano do Brasil, sou um cidadão goiano, com muita honra. O Atlético Goianiense meteu 3-0 no Nacional de Montevidéu. Nacional de Montevidéu não é um timinho aí, não. Entendeu? É um time que já foi campeão de tudo. Grande abraço para vocês e nesta quarta-feira muito mais emoção, hein? O Galo e o Palmeiras, jogando no Allianz Parque. Vai ser 1-0 pro Galo. Um gol marcado por Nacho Fernandes. Bom dia, até amanhã.